Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Filosofia da Educação, Idealismo. O idealismo é uma concepção filosófica que afirma que nosso conhecimento não está baseado na experiência sensível, mas sim em uma realidade não sensível, composta por ideias. Essa realidade não sensível é exemplificada por figuras geométricas de duas dimensões, como círculos e quadrados perfeitos, que não podem ser percebidos pelos sentidos. O fundador do idealismo filosófico foi Platão, cuja influência se fez sentir em outros pensadores, como Agostinho de Hipona. A partir da ideia de Platão de que as formas perfeitas existem em um mundo não sensível, Santo Agostinho desenvolveu sua própria concepção idealista. Para ele, a verdadeira realidade não é a do mundo material, mas sim a das ideias que existem na mente de Deus. A partir disso, Santo Agostinho argumentou que o conhecimento humano é possível porque a mente humana é capaz de se conectar com as ideias divinas. O idealismo, portanto, afirma que a realidade não é algo que possa ser diretamente percebido pelos sentidos, mas sim algo que é composto por ideias. Essa concepção tem influenciado muitos filósofos ao longo da história, como Kant e Hegel, e ainda é debatida e discutida nos dias de hoje. Embora seja uma ideia complexa, o idealismo tem o mérito de questionar a natureza do conhecimento humano, assim como da realidade em si mesma. O idealismo platônico não é apenas uma teoria estabelecida de maneira dogmática, mas é sustentada por argumentos sólidos. Quando se trata de filosofia da educação, Platão argumenta que educar é rememorar. E isso é justificado pelo paradoxo da investigação. No diálogo Mênon, Platão apresenta o paradoxo da investigação. Como alguém pode investigar algo que já sabe ou algo que não sabe? Se alguém já sabe, não há necessidade de investigação. E se alguém não sabe, como pode investigar algo que não sabe o que é? Existem apenas 4 possibilidades em relação ao conhecimento de qualquer objeto. O primeiro caso é quando alguém sabe que conhece algo, e, portanto, não há necessidade de investigação ou aprendizagem. O segundo caso é o total desconhecimento, que, é claro, não permite a aprendizagem. O terceiro caso é quando alguém conhece algo sem saber que conhece. E o quarto caso é quando alguém não sabe que não conhece algo. O paradoxo da investigação também é o paradoxo da aprendizagem, pois como alguém pode querer aprender algo que não sabe o que é ou onde encontrar? A solução para esse paradoxo é a rememoração, em que o conhecimento já existe na alma da pessoa, e a educação é o processo de fazer a pessoa lembrar desse conhecimento. O paradoxo da investigação, proposto por Platão, questiona a possibilidade de investigar algo que já sabemos ou não sabemos. Nesse sentido, a aprendizagem é vista como uma forma de investigação, uma vez que só aprendemos o que ainda não sabemos. A objeção óbvia a essa interpretação é que alguém, como um professor, pode nos informar sobre algo que não sabemos. No entanto, Platão considera a aprendizagem como uma tarefa ativa, em que há a vontade do aluno em aprender algo. A solução para o paradoxo da investigação é que toda aprendizagem consiste na rememoração de algo que esquecemos. Assim, aprendemos algo pela primeira vez ao nos lembrarmos de algo que já conhecíamos em outra vida, antes de nascermos. Essa ideia é fundamental na doutrina religiosa da imortalidade da alma, que, segundo Platão, já nasceu várias vezes e viu tudo que existe aqui e no mundo dos mortos, aprendendo tudo que é necessário. No entanto, o conhecimento adquirido pela alma não é o conhecimento transitório do mundo, mas sim as verdades eternas e imutáveis, as ideias. Platão acreditava que a realidade sensível é apenas uma cópia imperfeita das ideias, que são, no fundo, a verdadeira realidade. O idealismo platônico, portanto, defende que nosso conhecimento não está assentado na experiência sensível, mas sim no acesso a uma realidade não sensível, composta por ideias. No diálogo Mênon, Sócrates conduz uma conversa com um jovem escravo que nunca estudou matemática e, por meio de perguntas, faz com que o escravo descubra um teorema geométrico. Essa descoberta é um exemplo de rememoração, porque Sócrates acredita que o escravo não aprendeu nada novo, mas apenas recordou algo que já sabia em seu estado de conhecimento anterior, que Platão acreditava ser um conhecimento inato presente na alma.
Para Sócrates, a alma humana contém conhecimentos eternos e imutáveis que são adquiridos antes do nascimento e esquecidos durante a vida. Portanto, o exemplo do escravo que demonstra um teorema sem ter aprendido matemática mostra que a aprendizagem é um processo de rememoração de conhecimentos anteriores. A função do professor é conduzir o aluno no processo de trazer à consciência as ideias que jaz escondidas em sua alma. Para Sócrates, o verdadeiro conhecimento não é o que se aprende, mas o que se lembra. Por essa razão, ele compara o seu trabalho com o da parteira, que induz o nascimento das verdades que estavam adormecidas no interior da mente do indivíduo. A matemática é considerada um conhecimento eterno e imutável, mas não é a única forma de conhecimento que pode ser alcançado. No diálogo Menon, Sócrates mostra que a virtude é um tema tão importante quanto a matemática, bem como os conceitos éticos e estéticos. Na tradição patrística, Santo Agostinho encontrou inspiração na filosofia platônica para seus escritos sobre educação. Em seu livro De Magistro, Agostinho aborda a linguagem e como podemos aprender o significado das palavras. Ele afirma que as palavras são sinais que só podem ser entendidos através de outros sinais. Agostinho acreditava que o conhecimento da verdade interior é anterior ao empírico e é fornecido pela virtude incomensurável de Deus e pela sempre eterna sabedoria que toda alma racional consulta. Ele acredita que nosso conhecimento das coisas às quais as palavras se referem já existe em nossa mente. Assim, tanto a matemática quanto a virtude, conceitos éticos e estéticos, são formas de conhecimento que podem ser alcançados através do processo de rememoração e do conhecimento interior. A linguagem é um sinal que indica significado, mas só pode ser compreendida através de outros sinais e do conhecimento anterior ao empírico. Em suma, a questão da origem do conhecimento e da função do professor são temas recorrentes na filosofia, e tanto Platão quanto Agostinho trazem importantes reflexões sobre o assunto. Embora difiram em suas soluções para o dilema apresentado, ambos os filósofos concordam na importância do papel do professor como um guia na jornada de descoberta do conhecimento que já habita dentro do aluno, seja por meio da rememoração ou da inspiração divina. Por hoje é só. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Gostaria muito de saber qual é a sua opinião sobre o idealismo. Deixe nos comentários. Um forte abraço e vitória sempre!